Olá, galera, tudo bem com vocês? Professor André, para dar continuidade aí de novo nesse tema tão importante que são os polinômios. Gente, uma coisa importante que eu tenho que falar com vocês é a seguinte: todos os vídeos sobre polinômios eu estou gravando eles em sequência, mas eu vou cortá-los, né, para que eles não fiquem muito longos, tá? Vou variar em vídeos de 8 a 20 minutos no máximo. Então, é importante que vocês observem a sequência, tá? Eu vou chamar de FP. FP1, FP2, FP3. O que é FP? Funções polinomiais. Então, todo o vídeo eu vou gravar com esse termo. FP1, FP2, FP3, até terminar os conceitos. No último vídeo, eu vou fazer um resumão de tudo isso que a gente estudou, tá? Aí eu vou chamar isso de FP, não sei, vamos supor que eu esteja no vídeo 8, FP8. Aí eu vou, nesse vídeo, eu vou destacar todo o resumo sobre os conceitos que a gente estudou de funções polinomiais. É importante também falar que na maioria dos vídeos, não em todos, eu procuro usar o GeoGebra como software de apoio, né, para eu mostrar, fiz o gráfico de uma função, fiz um exercício envolvendo funções, eu vou lá e mostro como é que isso funciona no GeoGebra, tá bom, gente? Então, na aula de hoje, especificamente, eu não vou usar o GeoGebra, porque o exercício que eu vou fazer não tem necessidade de usar o GeoGebra. Mas toda vez que tiver algum exercício em que eu possa mostrar para vocês o significado daquelas coisas que a gente está fazendo no software, eu vou usá-lo para mostrar para vocês, tá bom? Vamos lá? Hoje, dando continuidade às nossas operações com polinômios, eu vou falar sobre a divisão de polinômios. Alguns de vocês já devem ter estudado isso no ensino fundamental, mas nunca é ruim uma revisão desse conceito aí. Beleza, gente? Olha só. Para a gente começar a falar da divisão de polinômios, eu queria primeiro fazer uma divisão entre dois números, para a gente relembrar alguns conceitos importantes que a gente vai ter que utilizar aqui. Quando a gente quer dividir o número 415 pelo número 12, a gente pega o 415, né? Anotei aqui, ó, 415, e divido por 12. É chamado método da chave. A gente inicialmente marca o 41, né? Dividido por 12, vai dar 3, tá? Por que vai dar 3? Porque 3 vezes 12 dá 36. Do que 12, eu chamo isso daqui de resto e paro a conta, tá? Uma coisa importante sobre essa operação aqui é que a gente pode usar ela, a gente pode usar aquela, lembra que vocês chamavam de prova real? O que a gente fazia? A gente pegava o 34 e multiplicava por 12. Fazia 34 vezes 12 e somava com o resto. Se eu fizesse 34 vezes 12 e somar com o resto e der 415, é porque a conta está certa, tá? Então eu vou anotar aqui, ó, o 415, ele é igual ao 12 vezes 34 mais o resto. Deixa eu contar certinho, gente. Com isso, né, não sei se vocês lembram, a gente chamava esse 415 de dividendo. Dividendo. Esse 12 de divisor. Esse 34 de quociente. E o 7 de resto. Com isso, a gente tinha a seguinte regra. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Gente, essa regra, essa expressão aqui, ela vai ser super importante para a gente entender e justificar algumas coisas da divisão entre polinômios, tá? A gente vai fazer divisão de polinômios usando esse mesmo método, que é o método da chave, e tudo que vale nessa divisão, nessa regra, dividendo igual ao divisor vezes quociente, mas o resto vai valer também na divisão de polinômios. Olha esse exemplo aqui, olha. Agora, vamos dividir o polinômio p de x, 3x à quarta, menos 2x ao cubo, mais 4x menos 7, por d de x, né?
x ao quadrado menos 3. O que eu tenho aqui? Eu tenho que esse p de x é o meu dividendo, tá, gente? Esse é o dividendo, ó, dividendo. E esse d minúsculo de x aqui, igual a x ao quadrado menos 3, é o meu divisor. Então, eu tenho a pessoa que eu vou colocar nessa posição do algoritmo e a pessoa que eu vou colocar nessa posição do algoritmo. Pessoa, né, gente? Olha como que o professor fala. Olha só, uma coisa importante. Observe que esse aqui é um polinômio de quarto grau. Ele tem o termo de quarto grau, ele tem o de terceiro, tem o de primeiro e tem o termo independente. Ele não tem o termo de segundo grau. Todas as vezes que vocês forem fazer essa divisão usando o método da chave, eu aconselho a vocês, tá? Todos vocês, a completarem o coeficiente do termo que está faltando, no caso é o x ao quadrado, por zero. Vai ficar assim, ó. Opa, desculpa, que isso aqui era o cubo. Então, como não tem o x ao quadrado, eu vou colocar 0x ao quadrado. Mais 4x menos 7. Observe que agora o meu polinômio está completo, né? O coeficiente que não tinha, o termo que não tinha, eu completei com 0x ao quadrado. Agora eu vou colocar o meu divisor, tá? X ao quadrado menos 3, ele também não está com o termo de primeiro grau. Eu vou completar aqui, tá? X ao quadrado mais 0x menos 3. Gente, não deixem de fazer isso não, senão vocês vão se enrolar todos na hora de fazer a conta, perde a organização, e eu prefiro fazer desse jeito e gostaria que vocês também fizessem desse jeito. Ou seja, o termo que estiver faltando, completa ele aí nos polinômios, tá? Da mesma forma que a gente marcou o 41 aquela hora para dividir por 12, a gente vai pegar o 3x à quarta, a gente vai marcar ele e vai dividir ele por x ao quadrado, tá? Vai ficar assim, ó, 3x à quarta dividido por x ao quadrado, vou fazer um rascunhozinho aqui só para vocês lembrarem, só nesse caso, ó, 3x à quarta dividido por x ao quadrado é divisão de potência de mesma base, ó, aqui é 1, né, o coeficiente. Então, 3 dividido por 1, 3. X à quarta dividido por x ao quadrado, repete a base e subtrai os expoentes. 4 menos 2, 2. Tá? X à quarta dividido por x ao quadrado dá x ao quadrado. Então, 3x à quarta dividido por x ao quadrado, 3x ao quadrado. Tá? Agora eu vou fazer aquele esquema. Olha, quando eu encontrei o 3, eu fiz 3 vezes 12 dá 36. E anotei aqui. Eu vou fazer 3x ao quadrado vezes esse polinômio aqui. E vou anotar aqui embaixo. Olha como é que vai ficar isso. Ó. 3x ao quadrado vezes x ao quadrado vai dar 3x à quarta. Vou anotar aqui, ó. 3x à quarta. 3x ao quadrado vezes 0x, óbvio que vezes 0 vai dar 0. Vai dar 0x, ó, x ao quadrado com x a primeira vai dar x a terceira. X a terceira. Eu não botei os sinais ainda porque eu vou explicar uma coisa para vocês. E 3x ao quadrado vezes menos 3 vai dar menos 9x ao quadrado. Eu vou colocar aqui 9x ao quadrado para explicar uma coisa para vocês. Lembra que quando a gente fez o 3 vezes o 12 aqui nessa operação, apesar de dar 36, a gente colocou menos 36, porque a gente queria fazer uma conta de subtração. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Quando eu fiz o 3x ao quadrado vezes x ao quadrado, deu 3x à quarta positivo. Mas eu vou fazer uma conta de menos aqui. Então, isso aqui vai ficar menos 3x à quarta. O 3x ao quadrado vezes 0x deu mais 0x ao cubo. Eu vou colocar menos 0x ao cubo. E aqui o 3x ao quadrado vezes menos 3 deu menos 9x ao quadrado. Mas como eu tenho que fazer uma operação de subtração, menos com menos vai virar mais. Então, gente, prestem atenção. Quando vocês pegarem esse termo e multiplicar pelos termos do divisor, traz todo mundo com sinal trocado. 3x ao quadrado vezes x ao quadrado dá 3x à quarta. Mas eu coloquei menos 3x à quarta. O 3x ao quadrado vezes o menos 3 deu menos 9x ao quadrado. Mas eu coloquei aqui
mais 9x ao quadrado. Isso tudo se justifica porque eu estou subtraindo o polinômio de cima pelo polinômio de baixo, tá? Vamos fazer aqui, ó, 3x à quarta menos 3x à quarta, 0. Menos 2x ao cubo menos 0x ao cubo, menos 2x ao cubo. 0x ao quadrado mais 9x ao quadrado, mais 9x ao quadrado. Aí a gente abaixa os outros termos. Mais 4x menos 7. Gente, olha só. Observem que esse polinômio que está aqui no resto, ele tem grau 3. E o polinômio que está no divisor tem o grau 2. Enquanto esse grau aqui for maior ou igual a esse grau aqui, a gente tem que continuar a divisão. Não pode parar e fechar o resto, tá bom? Eu só vou fazer o resto dessa operação na hora que o grau desse polinômio aqui ficar menor do que o grau do polinômio do divisor. Vamos continuar então, ó. Observem o seguinte, tá? Observem o seguinte. O grau desse dividendo agora ele ficou 1. É grau 1 isso daqui. E aqui é grau 2. Quando isso acontece, eu chamo essa pessoa aqui de resto. Então, galera, vamos fazer o seguinte. Eu não ia usar o GeoGebra nessa aula, não. Mas vamos aproveitar para conferir isso daqui, né? Eu não tinha falado para vocês que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto? Vamos fazer isso aqui no GeoGebra, para a gente ver se vai dar certo. Olha só, a função é a seguinte, ó. P de x igual a 3x à quarta, 3x à quarta, uma função de quarto grau, menos 2x ao cubo, mais 4x menos 7. Tá aí o gráfico dela, gente, olha. O gráfico da função tá aí. Certo? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou digitar essa outra expressão aqui, ó. Vou digitar como se fosse uma outra função, ó. F de x igual a essa que está no divisor, vezes essa que está no quociente, mais o resto. Se as duas forem iguais, vou chamar de f de x, tá, gente? Se as duas forem iguais, os gráficos delas estarão no mesmo lugar, estarão assim coincidentes. Vamos ver, né? A que está no divisor é x ao quadrado menos 3. Olha, os gráficos ainda não estão iguais, mas óbvio, tem que multiplicar pelo quociente. 3x ao quadrado menos 2x mais 9. Ih, gente, os gráficos ainda não estão iguais. Tá vendo que tem um azul e um vermelho ali, ó? Né? O que eu estou fazendo agora é o azul, mas ainda falta somar o resto, hein? Mais o resto agora, que é menos 2x mais 20. Aí, galera, os dois gráficos ficaram no mesmo lugar. Olha só, eu vou ocultar o azul, vai aparecer o vermelho, que é esse daqui que foi digitado aqui em cima, ó. Agora eu vou ocultar o vermelho e vou deixar o azul, ó. Se vocês observarem, os dois gráficos estão no mesmo lugar, ó. O que significa isso? Significa que as duas funções é a mesma. Significa que o que está aqui no dividendo é igual ao que está no divisor vezes o que está no quociente mais o resto. Beleza, galera? Eu não ia usar o GeoGebra não, mas ele sempre me ajuda. Então, já que ele ajuda, vamos aproveitar para ele mostrar as coisas para a gente. Tá bom, galera? Olha só, com isso, eu inicio essa parte de divisão de polinômios, tá? As aulas de polinômios eu estou fazendo todas em sequência, mas eu estou cortando os vídeos para não ficar muito comprido e estou usando os termos lá que eu já comentei com vocês. FP01, FP02. Eu vou dar continuidade, né, nesses conceitos, mas eu vou deixar para mostrar agora essa continuidade num próximo vídeo, senão fica muito grande. Beleza, galera? Tchau pra vocês, hein? Um abraço.